Enquanto criança e logo no início da minha adolescência, eu servia a uma religião estranha. Então, na minha casa a gente tinha algumas estátuas e a gente tinha que fazer alguns rituais, a gente tinha que se ajoelhar diante daquelas estátuas e fazer algumas coisas ali, acreditando que de algum modo a gente poderia acessar a Deus. E na nossa cabeça, Deus era meio distante assim, não se interessaria pela nossa vida diretamente. Então, por mais que eu falasse, de repente Deus não iria ouvir. E aí, para mim, eu precisava falar com aquelas personalidades ali representadas por aquelas estátuas, e elas levariam um recado para Deus. E talvez, ouvindo ali, aqueles seres, Deus poderia ouvir a minha própria oração. Chegou um momento da minha vida que, graças a Deus, eu fui encontrado por Cristo Jesus. Me tornei um crente aos 15 anos. A partir daquele momento, aquelas estátuas já não faziam sentido nenhum para mim. Elas ainda permaneciam na minha casa, porque uma parte da minha família não havia encontrado o Senhor Jesus também. Mas elas, para mim, já não tinham significado algum. Aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, que o ídolo não é nada. Então eu sabia que era um pedaço de gesso, um pedaço de madeira, mas que não era necessariamente ninguém que poderia me ajudar a recorrer a Deus e que eu agora poderia falar diretamente com Deus. Foi surpreendente quando eu abri a minha Bíblia e li a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, quando o apóstolo Paulo vai dizer que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, para mim, aquilo foi libertador. Eu sabia que eu poderia falar, Jesus era o único mediador. E agora o Pai ouvia diretamente a minha oração. Ao me livrar daquela idolatria inicial, eu achei que eu estava livre, finalmente, de qualquer tipo de idolatria. Mas se aquela era muito explícita naquelas estátuas, eu percebi ao longo do tempo que outros ídolos iam surgindo dentro do meu coração. E esses eram bem mais difíceis de que eu controlasse esses ídolos e o empenho do meu coração para agradá-los. Não sei se você sabe, mas a lógica da Bíblia, na verdade, é a seguinte: a Bíblia explica para a gente que a idolatria nasce dentro do coração e só depois ela é externalizada. Jesus diz que a fonte de todas as coisas é o próprio coração, e Jesus diz que aquilo que a boca fala é aquilo que o coração está cheio. Então, o que isso significa? Quando a gente extravasa algo, seja com palavras, seja com atitudes, na verdade o que está sendo mostrado é a essência do nosso próprio coração. A gente vai ver a história de uma pessoa que é Raquel, uma personagem da Bíblia aqui do Antigo Testamento nessa noite. E eu gostaria que você olhasse para essa personagem, não de um jeito que a descartasse completamente de alguma semelhança da sua própria vida. Por exemplo, a gente pode olhar para Raquel e dizer assim: olha, ela é totalmente diferente de mim, não há nada que a gente possa comparar entre as nossas vidas. E se você fizer isso agora, a pregação acabou para você nesse momento, você vai ficar mais 20 minutos aí, distraído. Eu acho que a intenção correta desses exemplos que a Bíblia traz para a gente é a intenção de mostrar-nos um espelho. A Bíblia quer, na verdade, que a gente olhe para Raquel não como uma estranha, mas como alguém semelhante a nós, para que, ao olhar para ela, a nossa vida possa mudar completamente, de modo que o nosso destino não seja o mesmo que o dela. Então, não é para olhar e desprezar, pelo contrário, é para olhar, perceber que o meu coração é tão inclinado para o mal quanto o dela, e por isso fugir do mesmo tipo de destino que Raquel escolheu. Raquel teve muitas oportunidades para adorar a Deus e não adorou a Deus, e a gente vai falar sobre isso justamente nessa noite. A gente vai ler então Gênesis capítulo 35, verso 18. A palavra de Deus diz assim, um único versículo: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni.
mas seu pai lhe chamou Benjamim. Amém. Essa é a palavra de Deus. Essa é a última cena da vida de Raquel. Então, percebe que a Bíblia está dizendo aqui, ao sair-lhe a alma porque morreu, no último suspiro de vida, Raquel estava dando à luz ao seu segundo filho, e ela tentou colocar o nome do filho de Benoni, mas o pai da criança, Jacó, chamado também Israel, resolveu mudar a vontade da mãe, apesar da mãe ter morrido, e ele resolve colocar outro nome no filho, que é o nome Benjamim. Você sabia que os nomes têm significados? Você sabe que seu nome tem um significado aí? No final do culto eu vou pedir para você me dizer o significado do seu nome, né? Espero que seja um significado legal. Recentemente, pesquisando, né, sobre o significado do meu nome, eu estudei linguística, aí pude estudar a raiz de algumas palavras, e eu percebi que a raiz do meu nome é uma raiz antiga. E o nome Clóvis, que foi dado pelos meus pais, provavelmente não foi dado pelo significado do nome. Mas o nome Clovis se assemelha a uma raiz de outra língua, que é a língua inglesa, da palavra clown, que significa palhaço. Não era para você rir, beleza? Ninguém achou engraçado essa parte. Inclusive, na cidade ao lado aqui, sem ser São Gonçalo a outra, Rio de Janeiro, na época do carnaval, tem um pessoal que se veste de palhaço, e aí começa a bater um negócio lá para assustar as outras pessoas, e o nome desse personagem do carnaval é Clovis, que é um palhaço, um Pierrot palhaço. Depois, estudando mais, eu fui perceber que a raiz do meu nome também é a mesma raiz de um outro nome, porque Clovis pode ser dito como Clovis, e Clovis se assemelha a Luiz. Então, se você se chama Luiz, riu de mim agora. Eu que rio de você, meu amigo. Você tem esse mesmo significado no seu nome. Não fique chateado comigo. Fique chateado com quem colocou o nome em você. A última cena da vida de Raquel é colocar o nome do filho dela de Benoni. E a gente vai ver esse filme de trás para frente. Não tem filmes assim que começa pelo final? É quase final, né? Começa pelo final, aí volta para o início lá, você acompanha o filme todo e depois você vê qual é o desfecho verdadeiro. Raquel coloca o nome do filho de Benoni. Se tiver uma nota de rodapé na sua Bíblia ou um balãozinho aí no aplicativo para você clicar, você vai perceber que Benoni significa filho da minha tristeza. Raquel está sofrendo e está triste mais uma vez. O pai da criança, Jacó, resolve mudar o nome porque era um nome amaldiçoado, um nome ruim, né? E aí resolve colocar um nome positivo na criança e coloca Benjamim. Benoni e Benjamim são nomes próximos nessa língua. Benoni, Benjamim, eles até rimam na verdade. E Benjamim significa filho da mão direita. Então ele tira um nome negativo do filho e coloca um nome positivo nessa criança. Raquel tinha tudo para estar satisfeita em Deus em vários momentos da vida dela, mas não estava. Raquel foi uma mulher muito bonita. Você gostaria de ser uma pessoa bonita? Isso é fácil, né? Não é questão do Enem não, tudo bem, pessoal? Pode responder que sim, ó. Você gostaria de ser bonita? Você gostaria de ser amada? Raquel foi amada por um homem de Deus, chamado Jacó. Jacó trabalha 7 anos para casar com Raquel, é enganado, trabalha mais 7 para ficar com ela, e diz que trabalharia mais 7, se fosse necessário, para ficar com a sua esposa. O marido de Raquel era um príncipe. Deus chama Jacó de Israel, que significa príncipe. Uma mulher bonita, uma mulher amada pelo seu marido, uma mulher jovem, uma mulher amada por um príncipe, uma mulher rica. Raquel era rica, filha de Labão, e se torna mais rica ainda depois, né, com Jacó.
Tudo o que a gente deseja, Raquel tinha. Raquel acha que falta alguma coisa na vida dela. E aí ela pede um filho para Deus. Já aconteceu isso na sua vida? De você perceber que ainda falta algo para você e você se colocar em oração? Enquanto Raquel pedia a Deus, Raquel estava na posição correta. E aí ela pede um filho, Deus lhe dá um filho chamado José. Sobre o significado dos nomes, a pronúncia de José é parecida nessa língua com uma expressão que significa quero mais. Isso significa que Raquel não estava satisfeita com a bênção que ela recebeu. Então, além de tudo que Raquel possuía, Raquel pede a Deus um filho, Deus lhe dá um filho. José, depois se você continuar essa história até o capítulo 50 de Gênesis, você vai perceber que José se torna governador do Egito. Então, Deus lhe dá um príncipe como marido, Deus lhe dá um filho que se tornaria um governador de uma terra poderosa. Enquanto Deus derrama bênçãos sobre a vida de Raquel, Raquel permanece buscando algo que ela não tinha encontrado. A nossa paz, irmãos, só pode estar em Deus. E somente nele a gente encontra contentamento para o nosso coração. Sem Deus, a Bíblia vai dizer que é tudo ilusão. Sem Deus, a Bíblia vai dizer que é tudo como uma fumaça que a gente tenta agarrar. Assim diz o livro de Eclesiastes, assim diz Provérbios também. A nossa vida como querendo cada vez mais, como uma sanguessuga que pede mais e mais. Deus dá tudo para Raquel, mas ela continua insatisfeita, descontente, porque Raquel sempre colocava algo no lugar que Deus deveria ocupar o seu coração. E por isso ela nunca encontraria contentamento se não fosse na presença do próprio Deus. Primeira lição que esse texto traz para nós é a seguinte: se a sua maior alegria está em algo que não é Deus, a idolatria se apossou do seu coração. Se a sua maior alegria está em algo que não é Deus, infelizmente, a idolatria se apossou do seu coração. Quero te fazer uma pergunta. O que traz alegria e felicidade para o seu coração hoje? Para facilitar, pensa na sua semana, na sua rotina. O que na sua rotina traz descanso, consolo, alívio e alegria? Pô, minha rotina está muito ruim. É quando o professor falta, aula vaga. Só nessa hora. Ou alguma coisa acontece e a gente é liberado mais cedo do trabalho. Tem gente que a alegria às vezes é encontrar, né, um lugar vazio no ônibus para sentar, para não ter que dormir em pé, né, dormir sentado. Maravilha, que alegria. Irmãos, se você pensou no momento bacana da sua semana, que não seja estar na presença de Deus, colocar o seu coração diante de Deus em oração, derramar a sua vida diante do altar de Deus, como o momento mais importante da sua semana. É possível que um ídolo já tenha tomado conta do seu coração. A história aqui é a seguinte, para você não se confundir. O que está sendo colocado aqui, irmãos, não é que outras coisas não podem trazer felicidade para o nosso coração, trazer alegria e contentamento. Então, por exemplo, quando eu volto para minha casa, encontro meus filhos, poxa, isso traz alegria para mim, com certeza. E eu bato bola com meu filho, e eu faço as provinhas que a minha filha faz para mim. Minha filha, a brincadeira dela é essa, faz uma prova, e aí eu chego cansado, fui professor a vida inteira, ainda tenho que fazer prova. E aí eu vou lá fazer a provinha das continhas que ela faz, e às vezes ela tira ponto meu, eu fiz tudo certo. Não sei porquê. Ela desconta ponto, mas ela fica feliz com aquilo, descontando ponto meu e tal.
Cara, é claro que aquilo me alegra. Quando eu volto para casa e encontro minha esposa, meus irmãos, eu encontrei a minha Raquel. Trabalharia muito mais do que 21 anos para tê-la. Graças a Deus. É claro que isso tudo traz alegria para o nosso coração, mas a questão não é amar menos essas coisas para que Deus seja o primeiro lugar, é amar a Deus acima disso tudo. Então, poxa, se muita coisa te traz felicidade, por exemplo, a minha carreira me traz felicidade e contentamento, a minha família me traz felicidade e contentamento, poxa, maravilha, que continue assim, que seja cada vez mais, mas que o Senhor seja a maior alegria e o maior contentamento do seu coração, porque nessa vida tudo passa. A juventude vai passar, a beleza vai passar, o vigor vai passar, até a inteligência passa, a memória passa, a carreira acaba. A família um dia passa também, tem uma hora que nossos filhos vão viver a vida deles. O que sobra para nós é a experiência que nós temos com Deus, aquele que não nos abandona, aquele que é nosso amigo. Quanto mais você cultivar isso no seu próprio coração, mais você vai encontrar aquele tesouro que não pode ser perdido. Quem aqui de nós não conhece uma pessoa, por exemplo, muito bem sucedida financeiramente, muito bem sucedida em sua carreira, que já viajou o mundo todo, que é uma pessoa letrada e tem diplomas e sei lá o quê, e não consegue conviver com a sua própria vida todo dia, e tem que recorrer a algum tipo de vício, como bebida, por exemplo, para poder esquecer que existe. Conquistou tudo nesse mundo, mas não conquistou aquilo que seria o mais importante, que era quem conquistaria a sua própria alma e lhe daria descanso. Se a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a gente recebe todas as outras coisas. Por outro lado, se a gente busca todas as outras coisas, parece que a gente perde todas elas. Através do exemplo de Raquel, o Senhor está te chamando nessa noite para que você deposite a sua maior alegria, seu maior consolo, seu maior conforto na presença de Deus. Segunda lição desse texto: se você é capaz de pecar para obter o que deseja, o objeto do seu desejo já se tornou um ídolo no seu coração. Então assim, poxa, eu quero algo, e para conquistar esse negócio aqui, eu vou abrir mão dos meus valores, vou ofender a Deus. Certamente isso já virou um ídolo no seu coração. Gênesis 31 vai mostrar algo estranho na vida de Raquel. Raquel, quando vai sair da casa do seu pai, então tudo já deu certo na vida dela, tudo bem? Ela já se casou com um homem que ela queria, que era um príncipe, um homem de Deus. Ela permanecia rica e ficou mais rica ainda. Ela já tinha um filho que era José, aquele filho que se tornaria um governador no futuro. E agora Raquel vai se mudar, vai para a região em que seu marido recebeu uma promessa de Deus, para que ele tivesse a sua família naquele lugar, cumprindo então a vontade de Deus. Nessa hora da mudança, no meio de pegar todas as coisas que ela tem que pegar, quem está fazendo mudança aí recentemente sabe o que é, né? Você descobre coisa que você não sabia nem que existia, que estava dentro da sua casa há anos. Raquel descobre aquelas estátuas que pertenciam ao seu pai, os ídolos da sua família, e resolve, mesmo diante da formação da família de Deus, pegar aquelas estátuas, aqueles ídolos, pegar aquelas maldições, colocar debaixo da roupa, debaixo do vestido, e sair roubando, enganando seu pai, enganando seu marido também. No meio do caminho, Labão repara que foi roubado, vai atrás da caravana de Jacó, encontra todo mundo lá e diz assim, fui roubado. Jacó diz, quem roubou vai morrer agora.
procuram por algo, né, que são aquelas estátuas e não conseguem encontrar. Mas logo na sequência a gente vai ver o texto narrando a morte de Raquel, então. Parece que aquela palavra se cumpre, né, não naquele momento, mas alguns anos depois, do nascimento de Benjamim. Se você, para conseguir um emprego, por exemplo, você precisa mentir naquilo que você tem como experiência. Se seu inglês é horrível como o meu e você coloca lá médio, avançado. Se você, para postar num bet desses da vida, você precisa enganar sua família, esconder isso da sua família. Se você participa de algum concurso de forma ilícita, de alguma licitação escusa, todo tipo de vício é assim, de certo modo. Irmãos, Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Todos os ídolos fabricados pelo nosso coração precisam ser destruídos. Se de repente alguma coisa traz tristeza para o seu coração, e você percebe que aquela tristeza afeta o seu relacionamento com Deus. Por exemplo, eu nasci numa família horrorosa, eu tenho um pai muito ruim, meu pai é viciado em alguma coisa, em cocaína, sei lá. Se por isso que é realmente grave, e isso geralmente gera e tem que gerar tristeza no nosso coração, mas se essa tristeza atrapalha o nosso relacionamento com Deus, isso de certo modo se tornou um ídolo no nosso coração. Se você tem esperança, por exemplo, de passar numa prova e não passa, se você tem esperança de ter um filho e não tem, se você tem esperança de se casar e não se casa, se isso gerar tristeza no seu coração, isso é normal, está tranquilo. Agora, se isso gerando tristeza no seu coração afeta de modo negativo seu relacionamento com Deus, isso certamente é um ídolo que toma o lugar de Deus no seu coração. Eu não entendo porque que Deus me colocou nessa casa. Eu não entendo porque Deus me fez desse jeito. Eu não entendo porque que eu sou pobre. Meu amigo, paciência. Você precisa entender que há uma riqueza muito maior do que todas as outras, escondida no coração de Deus. Você precisa entender que há uma riqueza no céu, que a ferrugem não destrói, que a traça não corrói. Você precisa entender que em Deus existe um Pai que é perfeito, muito melhor do que todos, e nele você tem uma família nova agora, e Deus dá para a gente em tudo que Ele promete para nós 100 vezes mais. Não permita que esse tipo de sentimento afete o seu relacionamento com Deus. Clóvis, eu sirvo aqui na igreja, num ministério, ninguém me elogia, ninguém valoriza, ninguém está vendo que eu estou servindo. Vocês sabiam que tem uma pessoa que fica escondida aqui, numa sala ali dentro, servindo a igreja, através do áudio que vai para a internet? Ninguém vê essa pessoa, ela está lá sozinha. Estou citando essa pessoa aqui agora, e ela está ouvindo lá provavelmente. Cara, Deus conhece, recompensa, e é Ele que vai dar o abraço necessário para a gente ser recompensado lá no céu. Se ninguém nota, aleluia, melhor ainda, porque agora sim a sua recompensa está garantida. Quando alguém nota, talvez não esteja, mas quando ninguém nota, isso é maravilhoso. Existe um Deus que é fiel, que promete fazer dessa maneira, e Ele cumpre o que promete. Como que a gente vive essa palavra, então, no nosso cotidiano, dia a dia? O que a gente vai fazer hoje à noite antes de dormir? Primeira aplicação: examine em humilde oração os projetos de vida que você faz. Onde é que Deus está nisso tudo? Olha para os projetos que você faz da sua vida. Onde é que Deus está nisso tudo?
Existe uma simplificação de resposta aqui que não está correta, que seria a seguinte: meus planos já estão todos traçados, e aí agora, já que teve essa pregação para estragar o prazer dessa noite, eu vou enfiar Deus nesses planos. Deus, eu quero essa faculdade, Deus, eu quero fazer isso daqui, Deus, eu quero esse trabalho, Deus, eu quero esse número de filhos, Deus, eu preciso disso daqui. E agora você primeiro planeja sozinho, depois você enfia Deus nisso tudo e acha que essa parada vai dar certo. Não vai. Isso é loucura. Como se estivesse chovendo torrencialmente lá fora e uma pessoa louca rabiscasse na parede a palavra sol e achasse que isso fosse resolver os problemas da tormenta que está lá fora. O correto é você planejar a sua vida diante de Deus, de modo que aquilo que Ele faça e não faça, seja recebido para você de bom grado e contentamento. Lembra do apóstolo Paulo? Aprendi a viver contente em todas as situações, seja com muita coisa, seja passando fome. É necessário que a gente aprenda a estar contente nas situações, se aquilo que traz contentamento para nós não são as situações, mas é a presença do próprio Deus. Então, se Deus traz contentamento para mim, assim como diz o salmista, Salmo 23, se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Não que não falte nada, falta muita coisa, irmãos. Porém, com Deus eu não sinto falta dessas coisas. Elas não possuem valor algum. A segunda simplificação dessa aplicação é a seguinte: você pensar assim, então beleza, agora eu vou vigiar o meu coração, eu vou vigiar as minhas atitudes como um policial bom. Um bom policial do meu próprio coração. A Bíblia realmente manda vigiar, vigiar é coisa boa. Mas o segredo é vigiar e orar. Recentemente, na minha casa a gente teve um vazamento de água. E aí não adianta ficar enxugando o vazamento, você vai ter que enxugar também. Ficar limpando a sujeira, vai ter que limpar. Mas você tem que identificar onde que está o vazamento, para acabar com aquele vazamento. Teve um tempo que teve cupim também. Percebe que na minha casa está tendo uma opção de problema. Você tem orado pela casa dos pastores, irmãos? Deu cupim lá. Eu sei que o cupim tem o seu valor na natureza, beleza? Mas na minha casa ele não tem espaço. Ele pode ter valor lá na natureza. É um decompositor. O cupim é o decompositor. Maravilha. Vai decompor em outro lugar. Deu cupim. Enquanto você não mata a raiz do problema, que é a rainha lá que bota seus ovinhos, você mata o cupim e aparece mais. Você mata e ele aparece de novo. E você mata e ele aparece de novo. Então, a questão aqui, irmãos, é como o cupim na nossa casa. Você tem que descobrir a colônia que é a principal, só que você não descobre. Infelizmente, só eu que achei graça. A gente não descobre porque a gente não tem condições de fazer isso. Mas a gente tem um Deus que pode fazer. E Ele está a uma oração de distância, esperando a gente falar: Senhor, toma conta do meu coração. O meu coração é uma fábrica de ídolos. Eu fabrico, eu posso até quebrá-los, mas depois fabrico mais e fabrico mais. Mas você pode mudar a produção no meu coração, então você pode desativar essa fábrica, de modo que o que esteja no meu coração seja a adoração a Ti sobre todas as coisas. Lembra que a idolatria procede do coração, é de dentro para fora. Então é necessário confessar isso diante de Deus. Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, já tentei, perdi minhas forças. Senhor, preciso da sua ajuda. Você vai fazer a sua parte,
que é vigiar e orar, e o Senhor vai agir de modo extraordinário na sua vida, transformando diariamente o seu coração. Hoje eu vou lutar contra os ídolos de hoje, colocando-os no altar de Deus para que sejam quebrados. E amanhã eu vou me preocupar com os ídolos de amanhã. E o Senhor vai tomar conta da minha vida a todo momento. Amém. Segunda e última aplicação: tenha como objetivo maior de vida amar a Deus e conhecê-lo cada vez mais. Tenha como objetivo maior da sua vida. Se alguém te perguntasse hoje qual é o maior objetivo da sua vida, não pode ser nada que não seja essa resposta. Meu maior objetivo é amar a Deus e conhecê-lo cada vez mais. E eu vou gastar a eternidade toda amando a Deus e conhecendo cada vez mais, porque Ele é infinito e eterno. Aleluia. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, diante de uma decisão pastoral que eu passei por uma pessoa, então, para você entender melhor, graças a Deus aqui na igreja, a gente toma decisões em conjunto, beleza? Existe um conselho, um conselho de pastores, conselho de presbíteros, então a gente toma decisões em conjunto. Aí eu fui responsável por passar uma decisão para uma pessoa. E aí, ao passar essa decisão para a pessoa, eu fui chamado pela pessoa de interesseiro. E é interessante que eu nunca tinha sido chamado de interesseiro na minha vida. Em um primeiro momento, cara, aquilo me entristeceu e me incomodou bastante. Só que a palavra de Deus, e Jesus Cristo vai fazer isso no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no início do Sermão da Montanha, ele vai dizer que quando a gente é caluniado pelo reino de Deus, a gente deve se alegrar e pular de alegria. Mas eu estava triste, confesso que eu estava totalmente triste. Depois eu percebi, irmãos, que aquela acusação deveria servir para tratar o meu próprio coração. Então, a pergunta que eu deveria fazer e que eu fiz é: por que eu estava triste? A minha decepção se dava por esperar encontrar a recompensa no lugar errado. Eu gostaria de receber o amor das pessoas. Eu gostaria que as pessoas fossem educadas comigo. Eu gostaria de ser bem tratado pelas pessoas. Mas o certo, queridos, era que eu tivesse como único propósito do meu coração honrar e agradar a Jesus Cristo. E se para honrá-lo e agradá-lo eu fosse desonrado e desagradado, glória a Deus por isso. No final, em parte, aquela pessoa estava certa. Em parte, eu era interesseiro mesmo. Só que eu tinha interesse não em dinheiro, mas interesse em receber boas palavras das pessoas. O meu único interesse nessa vida precisa ser amar a Deus e conhecê-lo a cada dia. O maior objetivo seu não pode ser melhorar de emprego, viajar, morar em outro lugar, dar um futuro melhor para os seus filhos e para a sua família, construir família, ter filhos, se casar, se formar, ter status, ser reconhecido, receber likes e sei lá o que. O maior objetivo precisa ser amar a Deus sobre todas as coisas e conhecê-lo cada dia mais. Se esse for o maior desejo do seu coração, todas as coisas vão ser acrescentadas no reino. Não há nada nessa vida, irmãos, melhor do que Jesus. A gente canta aqui, né? Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Tornar luto em fé, a vergonha. Essa parte eu gosto, mas eu ainda estou pegando a letra, ainda não
Peguei completamente. Irmãos, que a gente saia daqui crendo que o Senhor pode transformar o nosso coração profundamente. Que a gente vigie e ore e confie na mudança que Ele faz na nossa vida, fazendo um coração como o nosso produzir o fruto do Espírito. Que a gente perceba que de todas as alegrias que nós temos, nenhuma se compara à presença dEle, ao amor dEle, ao consolo dEle, à paternidade dEle e aquilo que Ele promete na sua palavra como bênção e como vida eterna para a sua igreja. Raquel, no final, vai ser lembrada no Novo Testamento como uma mulher que chora, né? A gente vai ver o Novo Testamento dizendo que Raquel chora pelos seus filhos, naquela passagem em que Herodes resolve matar as criancinhas para matar Jesus Cristo. Que a nossa vida seja lembrada como aqueles que, chorando e alegres, estão satisfeitos em Deus. Em Deus, encontram satisfação e consolo no coração em Deus. Que seja assim. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a colocar o nosso coração no lugar certo, sabendo que, apesar da nossa vigilância e do nosso empenho, a nossa inclinação para o mal não permite que a gente ajuste tudo na profundeza daquilo que se chama nosso coração, mas sabendo, sobretudo, que você, Senhor, tem acesso ao mais profundo do nosso coração e pode, através da Tua beleza, através do Teu conhecimento, Senhor, transformar a nossa história, de modo que a nossa vida não se assemelhe àqueles que se encheram de todo tipo de idolatria, Senhor. Ajuda nesse momento, Senhor, a Tua igreja a ser curada de toda forma de vício, Senhor, de toda forma de pecado, Senhor, de toda a escuridão que trabalha contra a Tua luz, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. Examina-nos, Senhor. Ajuda-nos a produzir o fruto do Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos a observar na nossa vida o Teu caráter, a Tua transformação. Renova a nossa esperança nesse sentido. Aqueles que já se sentem derrotados em relação à luta contra o pecado, Senhor. Renova a esperança, Senhor, de que sejam totalmente transformados, curados, Senhor. Faz isso nessa noite, Senhor, por favor. Nós pedimos assim no nome do Teu Filho Jesus. Amém.